A paz de Cristo, amados. Eu sou o vosso bem-amado Pastor Francisco Seque e viemos mais uma vez pela emissão A Verdade para portarmos ao povo de Deus alguns elementos ainda ligados ao tema sobre a movimentação do Sol. E nós havíamos prometido na última gravação que estaríamos, portanto, a conceder a passagem de Salmos, que comprova então que os justos serão como a palmeira. Quando nós fomos falar sobre Jericó, e dissemos que Jericó é cidade das palmeiras, e uma vez que os justos são como a palmeira, concluímos então que Jericó fala da cidade do justo. E portanto a passagem se encontra no livro de Salmos 92, no seu versículo 12, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aí está. Então a Bíblia está dizendo que o justo será como a palmeira, para podermos então concluir de que Jericó fala da cidade do justo. Neste caso, o homem que havia sido batido em meio ao caminho, ele saiu de Jerusalém, cidade da paz, e ele descia para Jericó, cidade do justo. Dali nós podemos então concluir que ele saía da eternidade para a eternidade, irmão. Mas no meio do caminho então alguma coisa lhe aconteceu. E nós queríamos também levar a atenção dos amados no livro de Gênesis, capítulo 34, quando fala-se de Diná, a filha de Jacó com Leia. E eu estarei lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis 34, a partir do versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que estadera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Emor, seu pai, dizendo: toma-me esta mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Eu vou saltar para o versículo 14. E disseram-lhes: não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Vou saltar ainda para o versículo 25, que diz: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. E mataram também ao fio da espada a Emor e ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Queridos, necessário que falemos sobre isso antes que nós possamos então dar seguimento a outras coisas diretamente ligadas também à movimentação do Sol. Mas na última gravação nós fomos falar sobre o samaritano, falamos sobre o filho pródigo e dissemos também, prometemos aos amados que era necessário que nós tocássemos um pouco sobre a situação de Diná, porque existe uma ligação, existe uma simbiose. E portanto, dissemos ainda, amados, que Diná, ela se encontrava debaixo da autoridade do seu pai, ela estava na casa do seu pai, uma vez que ela saiu debaixo da autoridade, uma vez que ela saiu da casa do pai, é o momento então que ela vai perder a virgindade.
ela perde a virgindade fora da casa do pai. E é isso que nós falamos, tanto o filho pródigo quanto aquele homem, uma vez que eles saíram da autoridade do pai, então eles, queridos e amados irmãos, são surpreendidos por alguma situação. Porque o homem que é batido ao meio do caminho, ele havia saído de Jerusalém, quer dizer, havia saído de um lugar de paz, e uma vez que ele havia entrado num certo meio, numa certa realidade, então foi quando ele é batido, deixado meio morto. Da mesma forma também o filho pródigo, ele estava debaixo da autoridade do pai, pediu a sua herança, e ele sai debaixo da autoridade do pai, e ele vai então viver dissolutamente e gastar tudo quanto ele tinha, chegar mesmo até o ponto de ir comer, cuidar dos porcos e querer comer das bolotas dos porcos. E entendemos dali que é o mesmo caso que Deus já havia mostrado no Antigo Testamento, a partir de Diná. Porque Diná se encontrava na casa do seu pai, mas quando ela sai da casa do seu pai, é o momento que ela vai então perder a virgindade. Mas ela sai da casa do seu pai, perde a virgindade, mas vemos que no final da história ela volta de novo para a casa do seu pai. Da mesma forma que nós falamos sobre o filho pródigo, ele sai da casa do pai, gasta tudo, mas no final da história ele volta. Falamos ali que somos verdadeiramente nós, filhos da eternidade, predestinados à salvação, que saímos da eternidade e ainda assim voltaremos para a eternidade. E o Senhor mostrou isso mesmo até na jornada ou na marcha do povo de Israel, porque eles haviam saído de Canaã, desceram no Egito, que é o mundo, mas depois Deus lhes visita no mundo para lhes fazer subir de novo para Canaã. Quer dizer que eles saíram da eternidade e deveriam voltar para a eternidade. Era já uma imagem apresentada. Dali, amados, nós entendemos que a situação do regresso para a eternidade, o acesso à eternidade novamente, é manifesta através do Cordeiro de Deus que havia sido imolado ali no Egito, livro de Êxodo, capítulo 12. Dali entendemos, amados, porque o samaritano é ele quem vem para então dar oportunidade para que esse homem possa regressar para o lugar onde ele havia saído. E nós vemos, queridos e amados, que quando Diná ela foi então tomada por Siquém, que era filho de Emor, quando Diná ela é tomada, a Bíblia diz que Simeão e Levi, eles vão atrás. São eles que vão atrás, vão e manifestam em meio aos filhos de Emor e todo o povo. Eles vão fazê-los passar ao fio da espada, vão matá-los a todos e portanto dali vão fazer então regressar Diná ao lugar de onde ela havia sido tomada. Amado, entendemos ainda que Simeão e Levi são eles que estão fazendo esse trabalho de tomar então Diná para lhe fazer voltar. E nós vemos que Jesus Cristo é ele que veio para fazer o trabalho, para nos resgatar e nos fazer voltar. Como então é que nós vamos poder representar o nosso Senhor Jesus Cristo dentro de Simeão e Levi e que eles dois que estavam aí fazer o trabalho de devolver então Diná ao seu lugar de origem? Amados, devemos compreender que a Bíblia toda fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E falamos sempre, livro de João capítulo 5, versículo 39, Lucas capítulo 24, versículo 44, livro de Hebreus capítulo 10, versículo 6 até o versículo 7, livro de Mateus capítulo 5, versículo 17, todas essas passagens nos provam de que a Bíblia fala de Jesus e que tanto a lei, os salmos e os profetas verdadeiramente guardam o mistério do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, entendemos ainda que quando Simeão e Levi, eles estão sendo abençoados por Jacó no livro de Gênesis capítulo 49, eu vou ler para os amados.
Gênesis 49. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, normalmente nós sabemos que a bênção é dada a cada pessoa. Mas quando Jacó vai abençoar, quando chega no momento de abençoar melhor, Simeão e Levi, ele vai tomá-los como uma só pessoa. Vai lhes manifestar a bênção, quer dizer, vai lhes abençoar como uma só pessoa. Não vai lhes separar. Por causa do trabalho que eles haviam feito juntos. São eles dois, quer dizer, Simeão e Levi, que haviam se juntado e foram fazer um trabalho de resgate. Gênesis capítulo 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Queridos e amados irmãos, se nós lermos perfeitamente no livro de Gênesis capítulo 49, no seu versículo 1, Jacó vai dizer o seguinte: depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei melhor o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Entendemos, amados, que quando Jacó vai proclamar essa bênção, os seus 12 filhos, verdadeiramente, irmãos, são coisas que Jacó estava profetizando acerca de coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo viria a fazer. Por exemplo, quando nós começamos a ler a partir de Ruben, desde Ruben até Isacar, está diretamente ligada a uma obra que Jesus Cristo faria na sua primeira vinda. Desde Dan para baixo, até mesmo Benjamim, está ligada àquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua segunda vinda. Porque você vai entender que desde Dan, a Bíblia vai dizer, Dan, versículo 16, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Aqui, nós estamos a ver agora a manifestação do juízo. A manifestação do juízo. Ele diz ainda no versículo 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E nós sabemos que na abertura dos 7 selos, os 4 primeiros selos estão relacionados a cavalo e a cavaleiro. E nós vemos, queridos e amados irmãos, que será verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo na manifestação profética de Dan, que virá para julgar tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Mas isso vai se dar, queridos e amados irmãos, na segunda vinda de Cristo. É o momento em que ele virá para vingar, é o momento em que ele virá para julgar. Portanto, de Isacar para cima, ou de Isacar até Ruben, representa tudo quanto Jesus Cristo veio para fazer na sua primeira vinda. Por isso é que nós fomos tomar Simeão e Levi, que estão vindo para resgatar Dinã. Verdadeiramente fala da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz, quando ele veio para nos resgatar e nos fazer voltar novamente para a glória. Mas devemos entender ainda que eu podia tomar Isacar, o jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Versículo 14 e o versículo 15, falar de Isacar, que é o jumento forte que abaixa para levar carga. Jesus Cristo disse a ele mesmo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Mateus capítulo 11, versículo 28. E nós estaremos falando sobre o jumento robusto, o jumento de fortes ossos, o Isacar, que leva pesos. Mas, por enquanto, não é então o assunto em que nós estamos focados. Amado, entenda que Simeão, quando Simeão nasce, a sua mãe vai dizer que Deus, queridos e amados irmãos, Deus me respondeu. Quando Simeão vai nascer, ela vai dar, vamos ler essa passagem. Gênesis
Gênesis 29, versículo 33. Diz assim: concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu ouviu que eu era desprezado, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. Quer dizer que Simeão, ele é a resposta, pelo fato de Deus, Leia vai testemunhar dizendo que Deus ouviu. Quer dizer que Deus respondeu, Deus exerceu. Isto é Simeão. Então, entendemos que Simeão, ele é a resposta. Vamos agora buscar compreender quem é Levi. O livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 34. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Leia vai ligar o nascimento de Levi à união entre ela e o seu esposo. Quer dizer que Levi fala da união. Levi, querido e amado, fala da ligação. Quer dizer que através de Levi existiria ligação entre o marido e a esposa. E sabemos que eram os levitas que normalmente trabalhavam no tabernáculo, eram eles que se relacionavam com o povo, eram eles o elo de ligação entre o povo e o tabernáculo. Tabernáculo que representa Deus, e o povo, era eles que ligavam, era eles que uniam, porque o tabernáculo representa Deus ele mesmo, o marido, e o povo, era eles, o povo é a esposa nesse caso, e eram os levitas que ligavam tanto Deus com o povo. Nesse caso, Levi era o elo de ligação, eram eles o intercessor, eram eles que intercediam a favor do povo. Queridos e amados, e nós sabemos que Levi que liga tanto o marido, tanto a esposa com o marido, que manifesta esse elo de ligação, fala do filho, porque é através do filho que nós fomos ligados, que nós fomos religados. A palavra religião vem de uma palavra, penso, latina, religar, que quer dizer ligar de novo, e nós sabemos que foi Cristo que nos ligou de novo. Portanto, Levi fala do filho que nos liga com o pai, e Simeão fala do pai, porque é ele quem responde, porque o Senhor vai dizer na tumba de Lázaro: pai, eu te agradeço, eu te rendo graça, porque sempre me ouves. Quer dizer que quem ouve é o pai, e ele disse: pede a Deus, pede ao meu pai, ele vos responde. Dali entendemos que é o pai que verdadeiramente ouve, que manifesta a resposta. Portanto, dali concluímos que Simeão é o pai, Levi é o filho. Mas nós estamos a ver que o resgate está sendo feito não simplesmente pelo filho e nem simplesmente pelo pai, mas está sendo feito junto, porque Simeão se une com Levi para irem fazer o trabalho ou o serviço do resgate. Por isso é que nós falamos que na cruz o Cristo estava junto com Jesus. Quer dizer, o Pai estava junto com o Filho, fazendo então o trabalho do resgate para nos resgatar e nos devolver novamente a glória. Que Deus, queridos e amados, nos abençoe. Por aqui metemos um ponto e vírgula na situação de Diná. Numa outra oportunidade estaremos abrindo de forma grave, e falaremos então melhor ainda sobre a questão de Diná. Mas compreenda que era já uma sombra mostrada, em que nós que estivemos debaixo da autoridade do Pai saímos, e portanto o Senhor vem para nos devolver a casa. E portanto, na próxima oportunidade estaremos falando porque que Jacó vai dizer que a minha alma não entra na congregação de Simeão e Levi. Por quê?
tudo isso, amado, se prega em Jesus. Por que que Rubem, ele praticamente foi humilhado? Gênesis 49. Por enquanto não estamos a falar acerca da bênção profética de Jacó, mas sabemos que os filhos de Jacó, verdadeiramente cada um deles, melhor, fala de algo em Jesus. Rubem na bênção, Gênesis capítulo 49, versículo 3, ele é, portanto, humilhado. Aquele é humilhado, mas no livro de Deuteronômio, capítulo 33, quando Moisés vai abençoar as 12 tribos, os 12 filhos, ele vai dizer: Rubem, sejas elevado. Quer dizer, estamos a ver aqui, Rubem está a ser humilhado, mas ali, Rubem está a ser, portanto, exaltado. Fala de duas coisas, amados. Primeira vinda, Jesus foi humilhado, ele era o servo. Mas na segunda vinda, ele, portanto, ele é aclamado, ele é exaltado. Mas por enquanto, não é o assunto. Então, estaremos agora dando continuidade ao nosso ensinamento sobre a movimentação do Sol. E por agora estaremos lendo no livro de Êxodo capítulo 22. Êxodo 22. Por vezes é bom usar Bíblia eletrônica, mas existe mais facilidade quando já estamos acostumados com as nossas Bíblias, só já saber, não é ali diretamente, é só procurar muito rápido, você consegue encontrar. Êxodo 22, versículo 26. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. É uma lei que Deus deu. Se você tomar em penhor, quer dizer, imagine que alguém está a te dever, né? Está em dívida contigo, e você vai, Deus deu uma lei, por exemplo, você vai pegar alguma coisa de forma de garantia, e você vai, então pega o vestido do outro, a roupa, é isso que a Bíblia aqui diz. Se você pegar o vestido do outro, você não deve deixar passar, não deve deixar anoitecer, deves vir trazer a roupa a ele antes do pôr do sol, quer dizer, antes do anoitecer, antes da viração do dia. Você deve, portanto, vir devolver a roupa, porque a roupa que ele usa para se cobrir. Quer dizer, você não pode deixar com que ele fica nu do dia até a noite. Quer dizer, antes da noite, antes da viração do dia, você deve então vir lhe devolver a roupa, porque é a roupa que ele usa para se vestir. Vamos ligar isto com uma outra passagem no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 8. Gênesis 3:8. Diz assim. Posso começar a partir do versículo 7. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Queridos, devemos compreender algo, porque a Bíblia é como uma floresta, amado. Você, se entrar numa floresta sozinho, você se perde. É necessário que alguém que já entrou lá, que conhece bem a floresta, portanto, entra, te toma na mão e começa a te mostrar as coisas. Ele, por exemplo, pode te dizer: tá vendo, essa árvore não se come. Esse fruto aqui anda-se assim, aqui é assim, aqui é assim. Porque se você não seguir, a morte pode se manifestar. Portanto, o Espírito Santo vem e nos concede então a oportunidade de sabermos como discernir, como andar dentro desta grande floresta que são as Escrituras Sagradas. Amado no Senhor, a Bíblia está nos dizendo no livro de Êxodo capítulo 22, no seu versículo 26, que ninguém
pode tomar por penhor o vestido de outrem e não vir devolvê-lo então antes da viração do dia. E nós sabemos que o homem ele mesmo, antes que ele pudesse cometer o pecado comendo do fruto que Deus havia proibido para que ele não deveria comer, a Bíblia diz que o homem estava vestido. Portanto, o homem estava vestido da glória de Deus, do jeito que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que nós estivemos vestidos da glória de Deus. Mas uma vez que o homem cometeu pecado contra Deus, Deus, portanto, veio tirar a vestidura no homem. Por isso o homem ficou nu, porque o homem havia cometido pecado contra Deus, e uma vez que o homem havia cometido pecado contra Deus, o homem ficou desprovido daquela vestidura que era a glória que cobria a sua nudez. E você pode testemunhar comigo que em momento que você peca contra Deus, você realmente testemunha que alguma coisa saiu de você. Você testemunha que ficaste vazio. Quer dizer que a glória de Deus se apartou de você. Quer dizer que você fica nu. Essa é a linguagem. Porque a nudez também é simbólico para o pecado. Portanto, amado, entenda ainda que a Bíblia vai dizer que quando o homem pecou, diretamente Deus retirou do homem a sua glória, que era a vestidura, e o homem ficou nu, amado. Porque uma vez que o homem havia pecado, o homem havia entrado numa dívida para com Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele mesmo, quando ele vai falar acerca do perdão nos evangelhos, ele vai comparar o perdão com dívida. Quando Pedro vai perguntar a ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus vai dizer: não, 70 vezes 7 você deve perdoar o teu próximo. E ele não vai ficar sem entender e vai perguntar. Jesus Cristo vai lhe falar de uma parábola de um servo que devia muito ao seu senhor, que fora, portanto, perdoado, e que não conseguiu perdoar o outro, seu colega, que devia a ele muito menos daquilo que ele devia ao seu senhor. O Senhor ligou a situação da dívida com o perdão de pecados. Dali nós concluímos que quando o homem pecou, quando o homem comeu da árvore que Deus havia proibido, o homem pecou, o homem havia entrado em dívida para com Deus. Amém? O homem havia entrado em dívida para com Deus. E quando o homem entrou em dívida para com Deus, Deus então veio tomar o penhor. Deus veio pegar as vestes. Deus tirou a glória e o homem ficou nu. Mas só que a lei, no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 26, diz que deve ser devolvida a roupa, a veste, antes do pôr do sol. Livro de Gênesis capítulo 3 versículo 8, onde nós lemos, a Bíblia está dizendo que Deus se manifesta na viração do dia. Quer dizer, antes do pôr do sol é que Deus está a aparecer para vir matar um animal, para ele tirar a pele do animal, que é a veste do animal, para, portanto, cobrir a nudez do homem. Dali nós concluímos, irmãos, que antes mesmo do pôr do sol, porque Deus não se contradiz, ele não pode se contradizer, como ele deveria manifestar uma lei que já estava dentro dele, que antes mesmo do pôr do sol a roupa deveria ser devolvida. Ele mesmo, Deus, tinha que cumprir a sua palavra, porque Jeremias capítulo 1 versículo 12 vai dizer que ele está atrás da sua palavra para concretizá-la. Então Deus, ele mesmo, ele vem no Éden antes da viração do dia para vir devolver a roupa ao homem. E entendemos, queridos e amados irmãos, embora que no livro de Gênesis não nos é dito o nome do animal que Deus teve que matar para fazer com aquele animal no sacrifício e poder retirar então o couro, a pele do animal e cobrir a nudez do homem, embora que não nos foi dito, mas nós descobrimos o nome deste animal no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 16. Ou versículo 26. Provérbios, capítulo 27, versículo 26 diz: os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço
do campo. Amado, dali nós entendemos, uma vez que o Senhor vai falar que os cordeiros serão para te vestires, nós concluímos que Deus havia matado um cordeiro para cobrir a nudez do homem. Era um cordeiro. A nudez fala do pecado. Quer dizer que Deus cobre, ou então Deus tira o pecado através da morte do cordeiro. Livro de João, capítulo 1, versículo 26. Vamos ligar com o livro de João, capítulo 1, versículo 36. Vamos ler. João 1. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provérbios 1, 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Querido, compreenda algo, porque nós estamos aqui para explicar certas coisas que estão diretamente ligadas à palavra de Deus. Estamos a provar de que o animal que Deus matou ali no Éden, e cujo a pele foi retirada para que fosse então coberta a nudez do homem, é um cordeiro que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus na cruz teve que morrer desnudo, para que então com as suas vestes nós pudéssemos ser vestidos para cumprir Gênesis capítulo 3. Porque o cordeiro era retirado, foi retirado as suas vestes, para que o pecado portanto pudesse ser apartado da vida do homem. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo vem, ele morre desnudo na cruz para que com as suas roupas nós pudéssemos ser vestidos. E entendemos ainda, amados, que verdadeiramente foi um cordeiro. Jesus Cristo foi um cordeiro, porque cordeiro não nasce em casa. Cordeiro é um animal que nasce no curral. Por isso Jesus Cristo teve que nascer no curral. Não foi em vão, amados, porque isso já havia sido profetizado. Era necessário que como cordeiro ele tinha que nascer dentro de um curral. Por isso a Bíblia vai dizer que quando Maria o nasceu, lhe enrolou no pano e colocou ele dentro de uma manjedoura. Tudo isso era para cumprir as escrituras, aquilo que já havia sido profetizado sobre a pessoa de Jesus. E sendo ele um animal, ele não podia nascer em casa, porque animal, amados, não nasce dentro de casa, animal nasce no curral. Então, para provar que ele é o verdadeiro cordeiro, ele tinha que ir nascer naquele mesmo lugar. Mas entenda, queridos e amados, que quando João Batista vai apresentar Jesus em João 1, 29, ele vai apresentar Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João vão ouvir, mas eles não vão, portanto, seguir a Jesus. Preste atenção, amado. Preste atenção, amado. Quando João, ele vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na primeira voz, no primeiro sinal, os discípulos de João não seguem Jesus. Mas quando ele vai passar de novo, quando Jesus vai passar de novo por aqueles lugares, e João 1, 36 nesse caso, quando ele vai apresentar de novo, vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que então os discípulos vão entender a voz do segundo sinal, e eles vão, portanto, seguir o nosso Senhor Jesus. Preste atenção, irmão, porque isso verdadeiramente fala acerca das duas visitações do nosso Senhor Jesus Cristo, e que na primeira visitação ele não seria portanto seguido, vamos simplesmente ficar ainda por ali, não seria portanto seguido, mas ele seria seguido na segunda
visitação. E nós vemos claramente no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus deu 2 sinais a Moisés que ele deveria manifestar, demonstrar diante do povo quando ele desceria no Egito. O primeiro sinal é que a serpente nesse caso, a vara manifestaria-se em serpente, e o segundo sinal é que a sua mão, ele colocaria a mão no seu seio, a mão, quando ele tiraria, a mão seria leprosa, e depois ele colocaria, e quando ele poderia retirar a mão seria, portanto, restituída ao seu estado normal. Nós dali entendemos, Deus vai dizer a Moisés que se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles vão, portanto, ouvir a voz do segundo sinal. E nós vemos Jesus Cristo se apresenta 2 vezes. Mas quando João Batista manifesta a voz do primeiro sinal, os discípulos de João não seguem Jesus, mas os discípulos de João seguem Jesus na voz do segundo sinal. Representa o povo de Israel, amado, porque esses 2 sinais seriam manifestos diante da casa de Israel, mas Deus havia dito que se eles não crerem na voz do primeiro sinal, eles então vão crer na voz do segundo sinal. E Deus havia dito que se eles não creem na voz do primeiro sinal, então manifesta o segundo sinal. E quando Moisés e Arão descem no Egito, eles vão manifestar, vão fazer os 2 sinais. Quer dizer que é um comprovativo de que a casa de Israel não havia crido na voz do primeiro sinal. Por isso é que eles foram levados a manifestarem o segundo sinal. Quando Jesus Cristo vem, aleluia, na sua primeira vinda, o povo de Israel não o recebeu. Quer dizer que eles não creram na voz do primeiro sinal. Por isso, João capítulo 1, versículo 11 até o versículo 12, a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quer dizer que quando Jesus se apresentou na sua primeira vinda, os judeus ou os israelitas não o receberam. Eles não ouviram a voz do primeiro sinal. Mas quando ele vir na sua segunda vinda, é que os israelitas então vão entender que aquele que eles haviam traspassado verdadeiramente é o seu Messias, é o seu Cristo. Aquele que eles haviam condenado à morte era o seu Messias, era o seu Cristo. Mas isso vai se manifestar na segunda vinda. Por isso é que é na segunda vinda, na segunda passagem de Jesus Cristo, que os discípulos de João, que representam a casa de Israel, vão, portanto, seguir Jesus, mas na sua segunda vinda. E nós vamos ainda, amados, apresentar isso a partir do livro de Gênesis, capítulo 37, quando nos é dito, Gênesis 37, a visitação de José aos seus irmãos. Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vim depois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Preste atenção. E isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Ruben estava a testemunhar a ressurreição. Presta atenção. Porque isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Mas nós estaremos chegando ali, amados. Entenda que quando José
está a vir visitar os seus irmãos, ele foi enviado pelo pai. Porque foi Jacó que havia enviado José para ir ver, para ir visitar, para ir ter com os seus irmãos. E quando José vai para lá, ele vai vestido com aquele vestido que, portanto, Jacó havia costurado para ele. Quer dizer que quando José estava a ir visitar os seus irmãos, ele estava indo portando em si a obra do pai, porque a roupa havia sido uma roupa feita pelo pai. Quer dizer que quando ele estava indo ali, ele estava indo com as obras do pai. Por isso Jesus Cristo vai dizer que se vocês não creem em tudo quanto digo, pelo menos creem nas obras. Quer dizer que tudo quanto ele estava fazendo eram as obras do pai que ele estava manifestando. E da mesma forma que Jesus Cristo veio com as obras do pai para manifestar no nosso meio, foi da mesma forma que na sombra José foi até os seus irmãos com a roupa, com a veste, que também fala do corpo, que verdadeiramente o pai lhe havia feito para que ele pudesse então ir visitar os seus irmãos. Amado, compreenda ainda que quando ele está chegando perto dos seus irmãos, os irmãos já à distância vão começar a dizer o que eles deveriam fazer nele. Vamos lhe matar, vamos lhe fazer isso. Quer dizer que antes mesmo dele chegar, os irmãos já haviam premeditado tudo quanto deveria acontecer com ele. Antes mesmo que ele chegasse, os irmãos já haviam premeditado. Essas palavras dos irmãos que já estavam premeditando o que aconteceria a José, antes mesmo da chegada de José, são a lei, os salmos e os profetas que já haviam premeditado, que já haviam dito o que aconteceria a Jesus, antes mesmo que Jesus, queridos e amados irmãos, chegasse. Quer dizer que a lei, os salmos e os profetas já haviam dito como ele poderia morrer, que ele poderia morrer nu, que os seus ossos não seria a partir do livro de Zacarias, quer dizer, tudo que ele seria chamado isso, aquilo, tudo quanto, queridos e amados irmãos, deveria acontecer Jesus na sua vinda, já havia sido premeditado ou predito. E quando, amado, José está se aproximando, os irmãos já estão a predizer o que eles deveriam, portanto, efetivamente fazer sobre a vida de José. E nós falamos que o verdadeiro José é o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando ele está a vir, os profetas já haviam, portanto, predito tudo quanto lhe aconteceria. E preste atenção, irmão, que José, queridos e amados irmãos, ele é recebido, ele é tomado, portanto, ele é colocado dentro ele é colocado dentro da cisterna. Ali eles estavam praticamente confessando a morte. Dali nós vemos José sendo colocado dentro da cisterna, era a morte. Mas depois eles vão tomar a ideia, você conhece muito, vão ter a ideia, você conhece muito bem a história, que eles vão vender José aos midianitas e, portanto, os midianitas vão levar José até a casa, até o Egito. Mas compreenda, irmão, que quando José é vendido, verdadeiramente, quando José é vendido, eles beneficiam o Egito, porque no Egito Faraó vai sonhar e Faraó, querido e amados, vai alcançar a interpretação do sonho através de José. Quer dizer que quando eles vendem José, eles beneficiam o Egito, e falamos sempre que o Egito representa as nações, o Egito representa nós. Quer dizer que Jesus veio para os céus, mas os céus não o receberam, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Uma vez que os judeus, que são a casa de Israel, porque eram os 10, porque Benjamim não estava lá, Benjamim havia ficado em casa, e o número 10 fala da lei, fala do decálogo que o povo de Israel havia recebido. Quer dizer, os 10 irmãos que José foi visitar, fala muito bem sobre a casa de Israel. Mas eles recebem, quando José está a vir,
eles negam, eles matam José, vendem José, e uma vez que eles vendem José, então esta venda é que vai, portanto, beneficiar os egípcios, que são, aleluia, as nações. E nós dali dissemos, irmãos, que uma vez que Jesus Cristo foi vendido, uma vez que Jesus Cristo foi morto, tanto a sua morte, tanto a venda que eles mesmos fizeram ao nosso Senhor, é que, portanto, nos beneficiou, e nós alcançamos a revelação, alcançamos a interpretação dos sonhos. E dissemos, amados, que José verdadeiramente representa o nosso Senhor, porque Jesus foi vendido, José também foi vendido. E entendemos ainda que José estava na prisão, e quando ele estava na prisão no Egito, ele estava com 2 homens. Um foi morto e o outro foi dado a oportunidade de vida. Jesus Cristo também, quando estava na sua prisão no verdadeiro Egito, que é o mundo, quando ele estava preso na cruz, ele estava com 2 homens. Um foi dado a morte e o outro foi dado a vida. E a Bíblia diz-nos ainda que quando José saiu da prisão, ele foi elevado até a destra de Faraó. E Jesus, quando ele ressuscitou, saiu da morte, ele foi até a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós falamos, amado, que a mão direita do Pai não é para entendermos isso em português, porque a mão direita de Deus fala da força, fala da força de Deus. Eu vou ler uma passagem aqui. Para explicar a mão direita. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Vemos de forma clara, noutras linguagens, está a dizer que a tua mão direita sinalizou a tua força. Eu não sei se é essa passagem, mas nós vamos evitar esforço de procurarmos minuciosamente, para que na próxima gravação possamos então dar a passagem, se não for exatamente essa, porque existe uma passagem no livro de Êxodo, que diz claramente que a tua mão direita sinalizou a tua força. Então, dali concluímos que a mão direita de Deus fala da força. Quer dizer que quando Estevão ele vai ver o Senhor na mão direita, Atos capítulo 7, versículo 56, ele vai dizer, vejo Jesus na mão direita do Pai. Ele está dizendo, vejo Jesus entronizado no poder. Vejo Jesus entronizado, vejo Jesus no trono. Agora, você não pode começar a entender isso, mão direita, tipo em português, que Deus tem uma mão esquerda, Deus tem uma mão direita, aqui, senão dali vamos concluir, vamos concluir a trindade. Vamos dizer que Deus é uma trindade. Quando que Deus não é uma trindade, Deus é uma unidade. Deus é uno, Deus não é trino. Deus é um só, amado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 pessoas, falam da dispensação. Ele manifestou-se como Pai na lei, manifestou-se como Filho para salvar, e hoje, para interter, para manutenciar o seu povo, ele manifesta-se como Espírito Santo. É uma só pessoa, mas que se manifesta em 3 dispensações. É tipo eu, né? Francisco Seque, sou pastor, lá na Maranata, no MCA, sou pastor. Quando eu chego aqui em casa, minha filha me chama papá. Quer dizer, é a mesma pessoa, mas ali dispensou uma função de pastor, aqui em casa dispensa uma função de pai. E quando chego na NASA, onde eu trabalho, então me chamam Francisco colega. Quer dizer, estou agora a dispensar uma outra função de colega. Quer dizer, a mesma pessoa, mas está a dispensar
funções diferentes em diferentes lugares. Dali concluímos que Deus é uno, mas Ele se manifesta em 3 dispensações. Ele se manifesta como Pai, dá a lei. Ele se manifesta como Filho, salva. E Ele se manifesta como o Espírito Santo para interter, para manutenciar e manifestar o seu poder na terra, na viagem da igreja na terra. Queridos e amados, compreenda que José ele sai da prisão e ele vai até a destra de Faraó. Fala da saída de Jesus, quando ele sai e vai até, quando ele ressuscita e vai, portanto, até a mão direita, na força, no poder, no trono. E nós falamos no livro de Gênesis, nós falamos que Rúben, ele confessou a ressurreição, quando ele vai dizer que oh Senhor, versículo 22, Gênesis 37, versículo 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Amado, aí, queridos e amados, você vai entender que eles vão lhe meter na cova, é a morte. E quando Rúben vai dizer que a intenção era livrá-lo para lhe devolver ao seu pai, amado, depois da morte de Jesus Cristo ressuscita e ele vai até a destra do pai. É isso que nós verdadeiramente falamos, que ali Rúben estava testificando a ressurreição. Portanto, entenda ainda que quando José tomou então, como é que nós podemos dizer, tomou o Egito todo, quer dizer que todo o Egito estava sobre a sua dominação, nesse caso, porque ele havia tomado a administração e a economia do Egito. A Bíblia vai dizer que ninguém ia a Faraó se não passasse por José. E nós entendemos que ninguém pode ir ao Pai se não passar por Jesus. Quer dizer, mas dali nós devemos, portanto, concluir que verdadeiramente José é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, nós estaremos lendo uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Por que toda hora no Antigo Testamento? Sim, amado. Porque é assim que Deus fez as coisas. Existe o está escrito e o está também escrito. Existe o em verdade e o em verdade. O está escrito é o Antigo Testamento. O está também escrito é a explicação do está escrito. Que Deus abençoe. Ok. Livro de Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35, vamos ler então no versículo livro de Gênesis, capítulo 35. As nossas Bíblias, essas Bíblias que nós vemos a usar há tempos. A minha Bíblia é essa que eu uso. Ferreira de Almeida é a linguagem. É uma Bíblia, penso que é corrigida, atualizada. Então é a Bíblia que eu normalmente uso. Tem outras Bíblias, estão aí, NVI, linguagem, nova versão internacional. Tenho ainda a linguagem de hoje, mas a linguagem que eu amo mesmo, que eu gosto mais é Ferreira de Almeida. Ok, Gênesis 35, e aqui já está tudo riscado, por isso é que
me é mais fácil. Versículo 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, vou começar a partir do versículo 16 melhor. Partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Queridos e amados, compreendam, nós estaremos colocando então o ponto e vírgula aqui, porque nós vemos que no nascimento de Benjamim, quando ele vai nascer, a mãe vai lhe dar um nome e o pai vai lhe dar um outro nome. E esses dois nomes falam acerca das duas vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a mãe vai lhe dar o nome de Benoni. Benoni quer dizer filho das minhas dores. E o pai vai, portanto, lhe dar o nome de Benjamim. E Benjamim quer dizer filho da minha mão direita, ou filho da minha força, filho do meu poder. E falamos que esses dois nomes representam as duas vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua primeira vinda ele veio como servo, ele veio e sofreu, ele foi o filho das dores. Mas na sua segunda vinda ele virá então em poder, ele virá em força. Mateus capítulo 24, a vinda gloriosa é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá então como filho da força, o filho do poder. Ele já não virá para sofrer, ele já não virá como servo, mas ele virá como rei. Dali concluímos, queridos e amados, que o nosso Senhor Jesus, a partir das suas duas vindas, ele, portanto, na sua primeira vinda não foi crido pelos israelitas, foi, portanto, crido por nós. E na sua segunda vinda é o momento em que os israelitas vão, portanto, realmente testemunhar e crer nele. Falamos, amados, que a movimentação do sol, vemos que antes do pôr do sol é que o Senhor está a vir para nos dar então as vestiduras, e ele está a matar um animal, e dissemos que esse animal é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o sacrifício da tarde. Ele é chamado, a teologia dá o termo técnico de sacrifício vespertíneo, quer dizer que ele é o sacrifício da tarde, que verdadeiramente Elias no Monte Carmelo, quando chegou à tarde, ele disse: opa, os profetas de Baal tiveram que deixar, porque era já o momento do sacrifício da tarde, que, portanto, Elias teria que ofertar a Deus para, portanto, abrir os céus para que a chuva pudesse, portanto, cair. E dali falamos, amado, a descida da chuva, a chuva reflete ou simboliza a bênção. Dali falamos que foi através do sacrifício da tarde, a morte de Jesus, que a bênção, portanto, nos foi manifesta. Queridos e amados, isso foi feito antes mesmo do período da noite se manifestar. O nosso Senhor teve que morrer, e ele, desta feita, nos devolveu então a roupa nos foi devolvida antes mesmo da manifestação da treva. Nós estamos, queridos e amados irmãos, vestidos, a glória de Deus está em nós. Estamos revestidos do poder, da presença, da glória de Deus. E nós somos o corpo do Senhor, porque ele disse que a igreja é o corpo, nós somos o corpo, ele é a cabeça, e sabemos que a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Quer dizer que, sendo a igreja o corpo dele, quer dizer que como ele não reparte a sua glória com ninguém, quando ele está a se dar a glória, quer dizer que ele está a dar glória até mesmo ao seu corpo. Então nós vivemos a glória dentro do Senhor, porque ele não pega a sua glória dali, não. Ele dá glória a si mesmo. E como nós somos o corpo, então nós também alcançamos desta glória. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. E eu peço sempre que a bênção de Deus se manifeste sobre a vida do meu pastor, pastor Tendi Sandaquaia, que é o meu mentor, que é o meu pai, que tem muito ajudado-me a mim para poder então proferir a palavra de Deus com uma medida de equilíbrio. E ele sempre diz
Francisco, é necessário que possamos então nos usar, porque a ave deve ter 2 asas para que ela possa voar com equilíbrio e seu voo possa ser veloz. Que Deus abençoe você, abençoe a Igreja Maranata, abençoe o MCA, abençoe o Despertar Feminino, abençoe a cadeia de missões Cristo Vive Missões, abençoe a emissão A Verdade, abençoe-nos a todos, abençoe a nação angolana e que Deus seja continuamente por nós. Amém.